Capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 11 e 12, diz que Jesus está sentado do lado de Deus, esperando que Deus fale para ele: meu filho, vai buscar a sua noiva, vai buscar a minha igreja. Então, quando Deus dá a notícia para Jesus, no céu acontece um grande estrondo, uma grande festa se prepara para receber a noiva do Cordeiro, que vai ser levada pelo Espírito Santo até as alturas. A Bíblia diz: os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados com corpo gloriosos para encontrar com o Senhor nos ares. E ali nos ares, não é no céu, é nos ares. Por que o encontro da igreja não é no céu com Cristo, é nos ares? Porque haverá tristeza no tribunal de Cristo, porque as obras serão julgadas. Muitas obras que foram feitas serão queimadas no fogo e não serão aprovadas, tais como as obras feitas de palha, de pau e de feno serão queimadas. Agora, as obras feitas de prata, pedras preciosas e de ouro serão resistidas pelo fogo. Você pode perceber que quando o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta das nossas obras que fizemos pelo corpo. Então ele diz que a madeira, o feno e a palha não resistirá ao fogo. Muitas pessoas que fazem obras sem amor, não têm desejo, não querem fazer, fazem forçadas o seu trabalho, essas obras serão reprovadas pelo fogo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, ele estava percebendo que a praia, ela cuspia do mar madeira, feno e palha, e alguns moradores pegavam aqueles materiais que era muito fácil de ser encontrados e construíam as suas casas e ali moravam. Então era um material muito fácil de ser encontrado, não tinha dificuldade, não tinha nenhum problema para encontrar aquele material. Só que por outro lado existia os palácios, as casas que tinham fundamento, que eram construídas de pedras preciosas, de materiais caros, de materiais resistentes, eram adornadas com ouro e com prata. Então Paulo disse que essas casas, elas aguentariam o fogo. Porém aquela casa que aqueles homens, aquelas pessoas pegavam do mar, aquele material que era muito fácil de ser achado, não tinha dificuldade, não resistiria ao incêndio. Então preste atenção, Jesus estará no seu trono para julgar a obra de cada um que vai ser realizada no tribunal de Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós temos que fazer a obra do Senhor com dedicação, temos que fazer a obra do Senhor com amor. É para cantar, cante para Deus. É para pregar, pregue para Deus. É para participar de algum conjunto que seja para a glória de Deus, que não seja para a glória do homem, porque a glória do homem, Isaías disse no capítulo 46, que a glória do homem é como a flor da erva. A erva sai e se seca e não se percebe mais, mas aqueles que fazem a obra do Senhor, para o Senhor, eles permanecem, porque a glória para Deus é permanente. Então nós temos que fazer a obra do Senhor. Existem pessoas que estão cansadas, estão enfadadas, estão enjoadas, não querem vir para o culto, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de ensaiar o hino para cantar, não querem saber de nada, querem improvisar, não estão oferecendo o melhor para Deus. Mas lembre-se que a tua obra passará pelo tribunal de Cristo, e se a sua obra, a minha obra, ela não aguentar o fogo, ninguém vai receber galardão. Contudo, a pessoa é salva pelo fogo, mas não recebe galardão, porque a sua obra que fez aqui na terra não foi
foi para Deus, foi para mostrar para o pastor, foi para mostrar para a irmã, para o irmão que faz, não é para Deus. Então nós temos que fazer as coisas para Deus, não importa se alguém não está te vendo, quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está visitando, se o pastor não sabe, o Espírito Santo sabe, se o presidente não sabe, o Espírito Santo que está com você sabe, ele está marcando a cada obra, a cada trabalho que você está realizando. Isto vai ser comparecido diante do tribunal de Cristo, que temos duas citações do tribunal de Cristo, capítulo de número 3 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 1, e a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Depois tem um segundo julgamento, quando Jesus Cristo vai instaurar o milênio, as nações comparecerão diante de Jesus Cristo, capítulo de número 25 de Mateus, versículo de número 31, que será o julgamento das nações. O Senhor colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e os seus irmãos diante dele, e ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e vesti-me, estava preso e foste me visitar, estava doente e foste ver-me. Aí aqueles que estão à direita vão perguntar para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor estava com fome e demos comida? Quando é que o Senhor estava com sede e demos água? Quando é que o Senhor estava enfermo e fomos te visitar? Estava na prisão e fomos te ver? Aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um desses pequeninos meus irmãos, que é Israel, a mim fizestes. Mas os bodes, aqueles que se levantam contra a nação de Israel, que não aceitam que Israel tenha uma capital, que Israel não é um país, aqueles que vão guerrear na grande tribulação contra Israel, são os bodes. Esses serão lançados para o lago de fogo. Esse é o segundo julgamento. E temos o terceiro julgamento, que é o julgamento do juízo final. Todos os mortos comparecerão diante do juízo final. João diz assim: ele viu um grande trono branco. Por que o trono é grande? Por que ele é branco? Porque o branco fala da santidade de Deus, de Jesus, da perfeição de Jesus, da clareza do Senhor, da justiça de Jesus. Ele julga com justiça todos os mortos. Aqui não é julgamento para vivo. A igreja não passará pelo tribunal, pelo juízo final. Os crentes salvos em Jesus não passarão pelo juízo final, porque o juízo, João disse: eu vi os mortos. Não é para vivo, porque o crente, ele morreu para o mundo e está vivo para Deus. Então, esse julgamento do juízo final não é para os crentes. Os crentes estarão lá, estarão participando do juízo final. De que forma que os crentes vão participar? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês têm que saber que no juízo final vocês vão julgar os anjos. Os anjos caídos serão julgados pelos crentes. Haverá um momento em que a assembleia solene no céu, que o juízo final vai parar e vai aparecer os demônios, os anjos que atormentaram os crentes, que atormentaram as igrejas, que colocaram enfermidade nos crentes, que colocaram doenças, que atrapalharam a vida dos crentes. Esses anjos serão julgados pela igreja. Por que a igreja vai julgar os anjos? Porque foi a igreja que sentiu na pele a perseguição dos anjos caídos. Foi a igreja que participou das dores, das lágrimas dos anjos, que eles colocaram empecilho, colocaram barreira, tanta dificuldade na vida do crente. Tem crente que diz
assim, mas eu não consigo romper, eu não consigo fazer, para mim está difícil, são demônios que querem atrapalhar. Preste atenção, você lembra quando Jesus, no capítulo de número 5 de Evangelho de Marcos, ele está indo para Gadara, libertar aquele homem que dorme no sepulcro, que está todo cortado, acorrentado. Jesus está indo para lá, mas a Bíblia diz, no capítulo de número 4, versículo de número 37 e 38 do Evangelho de Marcos, que as ondas sobem e querem mudar o rumo do barco, para que o barco não chegue em Gadara, e os discípulos ficam apavorados. Aí eles acordam Jesus e diz: mestre, não te dá que perecemos. Jesus então se coloca de pé e repreende as águas. Por que Jesus repreendeu? O mar não pode ser repreendido, porque em outra ocasião Jesus disse: mar, te aquieta, vento, te acalma. Mas desta vez Jesus disse: eu te repreendo. Por quê? Porque os demônios estavam nas águas, querendo desviar o percurso do barco, para que o barco não chegasse em Gadara. Então os demônios, eles atrapalham para que a salvação não chegue até o filho, para que a salvação não chegue até a filha. Existem filhos que estão dominados por demônios, que nós não vemos, mas eles estão dominados. Então esses demônios serão julgados no juízo final. Qual será o julgamento? O lago de fogo. Aí João vai dizer que o céu e a terra desapareceram diante desse trono. O que é que aconteceu com o céu e com a terra? A Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10 e o versículo de número 12, que a terra está reservada para o fogo. O céu e a terra estão reservados para o fogo. Enquanto acontece o juízo final, a terra e o céu, haverá uma explosão. O fogo de Deus fará novos céus e nova terra. Deus não aceitará que a noiva do Cordeiro habite nessa terra, habite nesse céu. Por quê? Porque o céu foi povoado por demônios, a terra foi povoada por demônios, e Deus não quer dar para a igreja, a noiva do Cordeiro, um lugar aonde os demônios pisaram, aonde os demônios estiveram. Então a terra passará por fogo, será queimada, será refeita. Aí você vai ler no capítulo de número 21, que João disse: vi novos céus e nova terra. Já não existia mais o sol, não tinha mais lua, não tinha noite, porque Deus é a luz da cidade, e havia uma nova Jerusalém, uma noiva ataviada como uma esposa para o Cordeiro. Ali nesse lugar, nessa nova terra, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais mágoa, porque todas as coisas são passadas. Aí Jesus disse no capítulo 21, versículo 5: escreve estas coisas, porque são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Os crentes terão coisas novas. Jesus disse para a igreja de Efésios, no capítulo 2, versículo 5, que aqueles que irem para o céu terão um novo nome. Jesus disse que lá no céu ele vai ter um novo nome. Haverá um novo corpo, haverá um novo nome, haverá todas as coisas novas no céu. Tudo se fará novo no céu. Aí João, ele diz o seguinte: e vi mortos. Da onde saíram estes mortos? Aonde estavam estes mortos? Deixa eu te dizer para você, os mortos que estão sendo julgados aqui são aqueles que estão no inferno, aqueles que partiram para a eternidade. Hoje, algumas pessoas têm medo de falar do inferno. Eles inventam palavras bonitas para querer enfeitar o inferno. Mas o inferno é inferno. E o inferno é o lugar dos perdidos. Aqueles que desceram à sepultura sem Jesus estão no inferno, infelizmente. E
e eles sairão do inferno e comparecerão diante do trono branco. Você imagina o susto que essas pessoas vão tomar de verem Jesus Cristo, que foi julgado 4 vezes na sua morte. Ele foi julgado pelo Sinédrio, depois ele foi julgado por Pilatos, depois ele foi julgado por Herodes, e depois foi julgado por Pilatos de novo. 4 vezes foi condenado, e nas 4 vezes eles condenaram Jesus, e agora eles estão de frente com Jesus, assentado no seu trono, e ele que é o juiz. É Jesus que vai julgar. Na segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: conjuro-te de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então o julgamento, quem vai julgar é Jesus, que vai julgar o grande trono branco, o juízo final. E vi mortos, grandes e pequenos. Grandes são aqueles que desfrutaram de uma posição social elevada, presidentes, tribunos, reis, governantes, homens ricos, homens poderosos, que tiveram fama. Eles estarão diante do juízo final, do grande trono branco. E vi pequenos. Pequenos não é criança, pequenos são aqueles que não tinham uma elevada posição social, pessoas normais, pessoas que trabalhavam, pessoas que faziam, que eram escravos, que eram servos. Essas pessoas também estarão diante do tribunal do Senhor, do grande trono branco, para serem julgadas pelas coisas que estão escritas no livro. Preste atenção, as pessoas hoje podem correr da condenação. Alguém pode cometer um crime, matar alguém, fugir para uma outra cidade, fugir da justiça, mas nesse dia não tem para onde correr, não tem para onde fugir. As pessoas podem cometer erros, podem cometer pecado, podem ficar com pecado escondido, podem até tomar santa ceia em pecado, mas nesse dia aqueles que estiverem em pecado comparecerão diante do trono branco para dar conta da sua vida, daquilo que fizeram pelo seu corpo. As pessoas escapam das condenações. Alguém compra a sua condenação. Ele não vai preso porque ele é grande, ele tem dinheiro, ele é o homem da cidade, ele é rico, ela é rica. O juiz é amigo dele, ele cometeu um crime, mas o juiz foi comprado por ele. Nesse dia aqui não haverá advogado para defender a causa. Nesse dia aqui ninguém vai poder comprar a sua condenação. Não tem escapatória. O santo, justo juiz vai julgar a cada um segundo aquilo que fizeram. As pessoas que praticaram abortos ouvirão o choro das crianças. Aqueles que perderam, que mataram, que derramaram sangue, estarão lá e vai ser lembrado aquilo que ele fez. Você lembra no capítulo 16 de Lucas, quando aquele rico que tinha Lázaro dentro da sua casa, ele tinha, aquele Lázaro era amigo de Abraão, e aquele rico não sabia. Lázaro era o homem da salvação. Lázaro morava dentro da casa do rico, mas quando foram saindo chagas no corpo de Lázaro, o rico pegou e colocou ele para fora da sua casa. O rico colocou a salvação para fora da sua casa. A vida que o rico levava, ele jamais imaginava que iria para o inferno quando morresse. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi levado para o inferno. E no inferno ele levanta os olhos e vê Lázaro sentado no colo de Abraão, sendo consolado. Aí o rico diz assim: pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo na água e pingue na minha língua, porque as chamas deste lugar estão me atormentando. Eu estou atormentado, estou sentindo dor, não tem como sair daqui. Peça para ele. Aí Abraão disse:
disse: olha, existe um abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que estão aqui não podem ir aí, e aqueles que estão aí não podem sair. Então eles estão presos pela eternidade, esperando o juízo final. Hão de comparecer diante de Cristo todos os homens, todas as mulheres, pecados não confessados, pessoas que guardaram o pecado, que viviam uma vida totalmente diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Nós hoje vemos pessoas aparecem nas igrejas hoje, marido de 5 mulheres, ele já casou 5 vezes, ele já fez a mulher sofrer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí ele se casa com a 4ª, mulher que já está no 5º casamento, mulher que vive amaziada, que não quer se casar, porque tem medo de perder a aposentadoria, não quer ter um compromisso, porque se casar, vai perder a aposentadoria, se viver nesta vida, vai comparecer no juízo final, não haverá livramento, não haverá advogado, não haverá ninguém para te justificar. Aí a Bíblia diz que foram abertos os livros, ninguém abriu o livro, os livros foram abertos. Aí alguns escritores, teólogos, como Severino Pedro e o pastor Antônio Gilberto, já estou terminando, eles disseram que existem 7 livros na Bíblia que serão abertos no juízo final, e esses 7 livros é que vai julgar as pessoas segundo as suas obras. Eu vou ler aqui rapidamente. O primeiro livro é o livro da natureza, no Salmos de número 19, aonde a Bíblia diz que os céus, eles proclamam a glória de Deus, e o firmamento, Salmo 19, versículo, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria da outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Preste atenção, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Para que esse livro vai ser aberto? Para aqueles que morreram, que não conheceram Jesus, aquele índio que morreu lá naquela tribo, nunca ninguém pregou para ele, mas a natureza se manifestou, a natureza falou que existe um Deus que criou, que essa criação não é ideia de um Big Bang, do Mega Bang, de uma explosão no céu. A criação manifesta a obra das mãos de Deus. A criação diz que existe um Deus assentado no seu trono, que criou todas as coisas perfeitas. A própria natureza condenará essas pessoas que nunca escutaram o Evangelho, que nunca escutaram uma pregação, que morreram sem Jesus. Essas pessoas serão julgadas pela natureza. Mas tem um segundo livro, já estou terminando, que é o livro do Evangelho, que está no capítulo de número 12 do Evangelho de João, 12, versículo 48. Olha o que diz no capítulo 12, versículo de número 48 do Evangelho de João. Esta palavra é uma palavra verdadeira. Versículo 48: quem me rejeita a mim, não rejeita as minhas palavras, e tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Pessoas serão julgadas pelo Evangelho. De que forma? Escutaram o Evangelho, mas não aceitaram. Vieram na igreja, mas não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Não quiseram abandonar a sua vida de pecado para ter um compromisso com o céu, um compromisso com a palavra de Deus. Muitos crentes que desviaram, que estão fora da igreja, serão julgados também pelo Evangelho. O Evangelho será aberto naquele dia. As palavras de Jesus Cristo há de julgar pessoas que
tiveram oportunidade, pessoas que estavam dentro da igreja que desviaram. Preste atenção, século 21 é onde está se cumprindo Mateus 24:12, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pessoas estão perdendo o amor, pessoas estão perdendo a vontade de vir para a igreja. Você pode ver que tem muita gente desviada. Você vai pregar para alguém, a pessoa diz: não, eu conheço, eu sei o que está escrito. Aí você vai e fala: não, está escrito isso, isso e aquilo. Mas por que você não vem para a igreja? Não, é porque eu mando um ciclo de oração, eu não vou com a cara do pastor, aquela igreja lá é uma igreja ruim. Essas pessoas, se morrerem nesta vida, participarão do juízo final, e o evangelho julgará estas pessoas. Então, meus queridos, eu estou aqui adiantando: o livro da memória será aberto. Que livro é esse? A memória do rico. Você lembra quando o rico disse: Senhor, manda que Lázaro molhe o seu dedo no rio que está aí e coloque na minha língua. Aí Abraão vai dizer: filho, lembra-te, o livro da memória, lembra-te que na terra você desfrutou da riqueza, você tinha uma vida regalada, ele contudo sofria, e agora você está aí, se lembra do que você fez. Aí vai aparecer como uma tela de cinema, e a pessoa vai lembrar da sua vida, desde quando ele nasceu até quando morreu. Os seus passos, a sua vida, o seu comportamento estarão diante de si. Aí nós temos o livro da consciência, capítulo de número 2 de Romanos, que Deus escreveu, capítulo 2, versículo 14 a 16, aonde diz o seguinte. Eu vou ler para você rapidamente, já estou terminando, 5 minutos eu termino o meu sermão. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 14 e o versículo de número 16, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fizeram naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. E no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Deus colocou uma marca dentro do homem, Deus colocou uma sede dentro do homem. Quando Deus fez o homem, Deus já colocou ali um lugar reservado para ele. Então as pessoas têm a consciência de que precisam de Deus, porque Deus jamais faria o ser humano para que o ser humano não buscasse a Deus, não sentisse sede de Deus. Aí nós vemos o sexto livro, que é o livro das obras, que está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12. Temos o livro da vida. Que livro da vida é este? De quem é este livro? A quem pertence este livro? Quando é que ele foi formado, o livro da vida? Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, diz que esse livro da vida pertence a Jesus Cristo. Já estou terminando. E adoraram, 13:8 de Apocalipse, e adoraram todas os quais tinham sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O livro da vida é de Jesus Cristo. Foi ele que desenvolveu o livro da vida. Quando é que surgiu o livro da vida? Antes da fundação do mundo. Quando Jesus morreu na fundação do mundo, o livro da vida já passou a existir. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, que vivem uma vida regrada debaixo da presença do Pai, está com o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dar glória a Deus, porque o seu nome está escrito no livro
livro da vida. Mas preste atenção para mim fechar aqui a minha mensagem. Tome cuidado, porque o seu nome pode ser riscado do livro da vida. Deus tem o poder de riscar o nome do livro da vida daqueles que pecam. Quando no capítulo 32, lá no livro de Êxodo, versículo de número 32 e 33, quando o povo de Israel estava no pé do monte pecando, adorando um bezerro, Deus disse para Moisés: o teu povo pecou, deixa eu destruir esse povo e fazer de você uma nova nação. Aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus disse: eu riscarei do meu livro todos aqueles que pecarem. Então aquele que pecar, que viver uma vida de pecado, viver uma vida escondida, pode ter o seu nome riscado do livro da vida. Você sabia que existem muitas pessoas, não estou dizendo aqui nessa igreja, Pastor Santinho, tem muitas pessoas que estão congregando, tomando santa ceia, cantando, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com santidade, não tem compromisso com a justiça, com a pureza, não tem compromisso em se desviar do pecado. Então é perigoso ter o nome riscado do livro da vida. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5, e fecho a minha Bíblia, Jesus disse: tome cuidado, ande de branco comigo, para que o seu nome, 3 e 5 de Apocalipse, não seja arriscado do livro da vida. O juízo final vai acontecer. Todos aqueles que morreram sem Cristo comparecerão diante de Jesus Cristo para serem julgados segundo a sua obra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, e agradeço a oportunidade. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Uma vida? Alguém que quer ter o nome escrito no livro da vida? Aleluia, Jesus. Nessa noite, porque quando você aceita Jesus, na hora o teu nome já é escrito no livro da vida. João capítulo 5, versículo de número 24. Se vós recebeis as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O segredo para ter a vida eterna é crer em Jesus, crer em Deus. Tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus como Salvador? Preste atenção. Se você não for crente e não aceitar Jesus nesta noite e partir para a eternidade, no dia do juízo final, essa cena vai voltar à tona na sua vida, e você vai ver você dentro da igreja, eu pregando para você, e você não aceitando Jesus como Salvador. Então estou te dando uma oportunidade nesta noite. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Amém. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer pela mensagem, amém? Amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão Gilmar. E mais uma vez eu quero te dizer que as portas estão abertas. Amém. Para que quiser vir nos visitar, seja bem-vindo para a glória e honra do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. O salmista está reconciliando com a igreja nessa noite. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar sobre os pés, orar aqui. O nosso irmão salmista que está voltando. Tem mais alguém que queira consertar com o Senhor nessa noite? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar com o irmão salmista, que está aqui conciliando com o Senhor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade
o qual o Senhor tem alcançado, o Senhor tem sido, o Senhor e És fiel, Jesus. Pai amado, pois Ele está reconciliando com o Senhor nesta noite. Ó Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha sustentar Ele nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor me dá força. Ó Deus amado, que o Senhor venha repreender a fúria do inimigo, Pai, sobre a vida dele, ó Deus. E que ele venha dar com os frutos, Senhor, para o Senhor, meu Deus. Pai, pedimos a tua bênção. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, escreva o nome do teu Filho novamente no livro da vida. Ó bendito eterno Deus, nós estamos gratos ao Senhor. Aleluia, por essa oportunidade que o Senhor tem dado ao teu Filho nesta noite. Ó Deus, em nome do Senhor, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria no céu, né? A Bíblia diz que há alegria no céu quando uma vida vem aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui convidar o irmão Delei, juntamente com a sua esposa, e o Emanuel, né? Que vai ser apresentado ao Senhor. E nesta noite eu quero que dar a honra ao pastor Gelson, ele vai estar fazendo essa apresentação nessa noite desta criança, de Manuel. Aqui está o nome dos pais, o nome da criança, e o pastor Nilson vai estar pegando a criança. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz da honra a quem tem honra. Glória a Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Tira foto. Eu tô Estou filmando. feliz. A alegria nessa noite dobrada para mim. Senta no banco da Alegria frente lá, também. dá pra você tirar foto. Senta no banco da frente lá, dá pra você tirar foto. Que Deus abençoe o nosso amigo, Tiago, né? Delei, a sua esposa Edmilson e o Emanuel. Dá-se para entender que é um nome muito especial. Emanuel. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui um versículo. Vamos ficar em pé, igreja. Esse momento é um momento de alegria, de nós saber que tem uma criança que está sendo apresentada aqui para o Senhor. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 2. Aleluia. E o verso, eu vou ler. Até o 24 que diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, e pelo anjo lhe foi posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinha e 2 pombinhos. Aqui está falando sobre quando tinha esse momento tão especial, e a gente vê que
Na Bíblia não se relata batismo de criança. Não tem isso na Bíblia. É tão provável que o nosso Jesus veio à Terra. Eu não vou pregar, só dando uma ideia para aqueles que não conhecem o nosso costume bíblico. A gente vê que o nosso Jesus veio à Terra, nasceu como criança, como o Emanuel está ali no braço do pastor Adilson, e Jesus veio com uma finalidade. Ele veio para nos ensinar. Tudo na vida que hoje a igreja do Senhor, a igreja verdadeira que faz, ele está cumprindo o ensinamento de Jesus Cristo. E aqui estamos também fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. A gente não vê Jesus Cristo sendo batizado como criança. Porque o batismo, ele é individual, ele é consciente, aquilo que eu estou querendo. Então, quando eu vou me batizar, eu tenho que conhecer que eu sou pecador. Eu tenho que mostrar para o mundo, a igreja, que eu sou um pecador, preciso me batizar. Aleluia. E o batismo traz um significado que o homem que está se batizando, ele está descendo as águas, mostrando para morrer para o mundo e ressuscitei para Cristo. Não é pai e mãe, tio, avó, pastor, ou outros por aí, dizer que vamos batizar esta criança porque ele é pecador e precisa ser perdoado. Não é isso. Porque o pecado tem que ser consciente. Foi pregado aqui nessa noite sobre isso. Glória a Jesus. E aqui está Emanuel. Não sabe que nada está acontecendo ali. Mas nós vamos agora com a igreja de Cristo apresentar esta criança, consagrar esta criança. E a responsabilidade da criança, ela não está com a igreja, o ensinamento é com os pais. Agora a igreja faz o papel dela. Se você trouxer para a igreja, a igreja não vai lá na casa de vocês. Vocês têm que trazer ela para cá, para ela ver esse movimento aqui, e vai crescendo esse movimento santo. Se tiver alguma coisa para ser corrigida, vocês dois aqui vai em casa corrigir. É vocês que vão corrigir. Mas a igreja está aqui fazendo um papel espiritual. As portas são abertas e só recebe quem entra nessa porta. E seu filho precisa entrar naquela porta. E quem vai trazer ele é vocês. Irmãos, todos estão felizes de orar pelo Emanuel, a consagrar o Senhor a esta criança. Aleluia. Vamos estender as mãos para ele. O Delê fica do lado, fica perto do Emanuel, de um lado e do outro. Que honra, que privilégio. Vamos apresentar o Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre esta criança. E sabedoria muito mais para os pais desta criança, conduzir esta criança no caminho que deve andar. Porque lá, quando eles tiverem de idade, eles vão dizer: meu pai e minha mãe educou assim, me ensinou o caminho que eu devo andar, que é a casa do Senhor. Deus, queremos neste momento, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aleluia, junto com a Tua igreja, Senhor, neste momento, junto, ó Pai, com Delê, Leusa, e junto com o pastor Adilson, que está na frente, ó Pai, que está, Senhor Jesus, com esta criança, o Emanuel. Nós, como igreja, ó Pai, queremos te pedir as tuas bênçãos sobre o Emanuel. A bênção, Pai, de saúde. Que todo, ó Pai, aquilo que vier atingir, ó Pai, esta criança, Senhor, que venha trazer constrangimento para esta criança e para a família, que seja agora neutralizado, ó Pai. Que esta criança seja, ó Pai, coberto com bênção. Bênção espiritual, física, emocional, Senhor. Eu quero te pedir pela vida do Deleuze, de Leusa, Senhor,
que eles, ó Pai, venham instruir esta criança no caminho que deve andar, Senhor. Pai, visita nós lá, visita esta família, derrama sobre esta criança a unção do Teu Espírito Santo, sobre esta família a unção do Teu Espírito Santo. E eu quero, ó Pai, junto com a Tua igreja, agradecer pela vida do Emanuel, Senhor. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Parabéns para o casal. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor fez eu lembrar do batismo. Hoje tivemos o batismo, bastante candidato. Daqui a uns 3, 4 meses teremos outro batismo. E se tiver alguém aqui da igreja que sente vontade de batizar, não é batizado ainda, daqui a uns 3, 4 meses teremos outro batismo. É só nos procurar e nós levaremos o seu nome ali para o tempo central. Aleluia. Vamos colocar sobre os pés e orar ao Senhor, dando término do trabalho nessa noite. Quero agradecer ao pregador Gilmar, né? Sua família, Léo, todos que estão nos visitando essa noite. Salmista com a sua esposa, a casa é sua, como o pastor Dilson disse. A porta está aberta. Oramos, soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença. Ó Deus, por tudo, Senhor, que foi feito esta noite, que foi para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, pedimos, Senhor, a Tua bênção para a Tua igreja, levando em paz, em segurança, livrando, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Que o Senhor venha dar uma noite de paz, uma noite tranquila, uma semana abençoada, Pai. Cobrindo, Senhor, com Teu sangue, livrando, Senhor, desta epidemia, Deus, que está assolando o Teu povo. Pai, eu te peço, cobre cada um com Teu sangue e dá vitória à Tua igreja. Pai bendito, é no Teu nome que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos os dias. Amém. Aleluia.